E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de Grêmio e Cruzeiro, que se enfrentam nesse domingo, dia 27 de agosto, a partir das 7 horas da noite na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio está envolvido aí na disputa da parte alta da tabela, tem 33 pontos até o momento e um jogo a menos, enquanto o Cruzeiro está na metade inferior da classificação. Em 20 rodadas conquistou apenas 25 pontos. Grêmio, que é um dos melhores mandantes do Brasileirão, em 10 partidas realizadas em casa, perdeu apenas uma, que foi para o líder Botafogo, sob circunstâncias muito específicas, né? O Grêmio amassou o Botafogo conseguiu nos contra-ataques vencer aquele dia, e o Cruzeiro tem até uma boa campanha como visitante, né? O problema é que tem empatado muito. Em 9 jogos fora de casa, a gente soma 3 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, e o Cruzeiro precisa muito voltar a vencer, já que não ganhou nenhuma das últimas 6 partidas, seja em casa, seja fora. Antes das prováveis escalações, eu lembro que esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, que é patrocinador master do Cruzeiro, e a Betfair segue com aquela promoção nos finais de semana de apostas grátis, tanto no sábado quanto no domingo. Caso você não tenha conta ativa na Betfair, pode entrar pelo link da descrição, fazer o seu cadastro, que é super simples e rápido, e você recebe também um bônus de até R$200 em aposta grátis. Esse bônus de até R$200 é para novos clientes, né? O valor que você colocar até 200 conto, a Betfair dobra para você. Se você botar 50, ela bota mais 50. Se você botar 100, a Betfair coloca mais 100, até R$200, não tem como ser mais explicado que isso. Já a outra promoção que eu citei, né, de free bet aí todo final de semana, R$2 no sábado, R$2 no domingo, essa é para todos os clientes, tá? Se você já tiver conta ativa na Betfair, tem lá um bônus também para você utilizar no dia, tá? Então assim, aqueles R$2 do sábado, se você não usar no sábado, já era, você tem que usar no dia, o do domingo também. O que eu sempre gosto de lembrar, né, aposta com responsabilidade para se divertir. Quando a Betfair te dá um bônus, o bônus você usa na loucura que você quiser, faz múltipla, mas o dinheiro que você colocar da sua carteira, né, do seu bolso lá na plataforma, sempre com responsabilidade. Falando das prováveis escalações e começando com o Grêmio, dono da casa, o técnico Renato Portaluppi, que inclusive está suspenso, né, ele foi expulso contra o Santos, então não estará à beira do campo, mas é ele que escala o time. O provável 11 inicial tem o goleiro Gabriel Grando, a zaga com Jeromel e Kahneman, lateral direito João Pedro, lateral esquerdo Cuiabano. No meio-campo, Vilhaçante e Carvalho são os volantes, o Cristaldo é um meio atacante central, Bitelo joga mais pela direita, Ferreira pela esquerda e Soares no comando de frente. Essa é uma possível escalação do Grêmio, não dá pra gente cravar muito bem qual vai ser o desenho tático ou alguns atletas utilizados, porque o próprio Renato falou que estava fazendo experiências no time, testou algumas formações diferentes. Uma possibilidade que muita gente está falando é do Bitelo não começar jogando, né, ficar fora aí dos titulares. Dessa forma, o Grêmio teria um trio de frente, né? O Cristaldo é um meio atacante, o Ferreira também, embora o Ferreirinha caia mais pela ponta, e o Cristaldo seria aqui um camisa 10, mas que cai pela direita. O Luiz Soares é o centroavante, né? Um jogador de ação livre no campo, e é um cara extremamente perigoso, né? Marcou um belíssimo gol contra o Cruzeiro nessa mesma arena do Grêmio naquela partida de Copa do Brasil. Se não fosse aquele gol do Soares, provavelmente a situação teria sido diferente na Copa. E uma possibilidade que foi muito levantada, do Grêmio jogar com 3 volantes. Então, além de Carvalho e Vilhaçante, entraria o PP no time, né? O PP, que é um jogador que muitas vezes baixa para fazer a saída de bola. Não que os outros não possam fazer esse papel, mas é um jogador que também entra um pouco nessa função, e é uma possibilidade natural do Grêmio ter 3 volantes, assim como o Cruzeiro tem 3 caras no meio-campo, e aí Cristaldo, Ferreirinha e Soares na frente. Na lateral direita existe uma certa disputa entre João Pedro e Fábio, né? O Renato normalmente promove uma rotação, eles disputam essa posição, mas na lateral esquerda ele não tem para essa partida o Reinaldo, que foi expulso contra o Santos, e o mais provável a jogar por aqui é o Cuiabano, que é um lateral bem ofensivo, inclusive nos confrontos de Copa do Brasil chegou a jogar contra o Cruzeiro até como um atacante, né, um ponta pela esquerda, o que seria também uma alternativa aqui. O Fábio jogar como lateral esquerdo. É um papel que ele já desempenhou em muitos clubes. Inclusive, quando surgiu em seleção de base, no Fluminense, foi lá para o Manchester United, o Fábio muitas vezes jogava na lateral esquerda, porque na lateral direita jogava seu irmão gêmeo, o Rafael. Então, no Grêmio, o Fábio tem feito normalmente o papel de lateral direito, mas se o Renato quiser usar ele pelo lado esquerdo, não é um problema também, tá? Mas o Cuiabano é o lateral esquerdo. E uma outra hipótese
hipótese que a gente não pode descartar do Grêmio seria jogar com 3 zagueiros. O Renato adotou o esquema de 3 zagueiros por um bom período. Então, por exemplo, tira o PP, né, joga com apenas 2 no meio campo, avança o Cuiabano e o João Pedro para fazer papel de alas, né, que você tem aqui uma linha de 4 no meio, e aí o Kahneman poderia jogar pelo lado esquerdo, o Jeromel jogar por dentro e o Rodrigo Eli como um zagueiro pela direita, por exemplo. Ou não dá para cravar a titularidade do Jeromel, pode ser que jogue o próprio Bruno Alves. Alguns veículos de imprensa do Sul têm falado que o Jeromel vai jogar essa partida, porque fez alguns treinamentos no time titular, mas o Jeromel ainda não jogou nenhuma partida em 2023. Por isso não dá para cravar tanto assim que ele vá ser titular no time, tá? Ele pode começar no banco, seja com o Grêmio jogando com dupla ou com trio de zaga. Nas últimas partidas, por exemplo, Rodrigo Eli e Bruno Alves vinham formando a dupla. Pode ser que tenha o retorno do Kahneman, né? Agora recuperado de lesão, teve que cumprir suspensão também por uma expulsão contra o Flamengo. E me parece que um dos melhores momentos do Grêmio na temporada foi jogando com 3 zagueiros, né? Talvez o Renato queira resgatar isso para o jogo contra o Cruzeiro, mas como eu citei as outras alternativas, não dá para cravar muito bem qual vai ser o 11 inicial. Já o Cruzeiro do técnico Pepa também carrega suas dúvidas na escalação, mas dá pra gente entender um pouco mais a lógica. O provável 11 tem o goleiro Rafael Cabral, a zaga com Neres e Luciano Castan, lateral direito Elibelton Palacios, lateral esquerdo Marlon. No meio campo, Jussa é um primeiro volante, Matheus Vital e Lucas Silva jogam como meio-campistas um pouco à frente, Wesley na ponta direita, Arthur na ponta esquerda e o Rafael Elias Papagaio como centroavante. O Pepa relacionou 24 jogadores para a partida, as ausências por razões médicas: Lucas Oliveira, Wesley Gasolina, Ramiro, Ian Lucas, Matheus Pereira e Rafael Belu. O Gilberto ficou fora desse jogo porque está numa fase horrorosa, o Alisson segue afastado por indisciplina, e as alternativas de fato são esses camaradas aqui: Rafael Cabral, Anderson e Gabriel Mesquita para o gol, Castan, Neres e João Marcelo para a zaga, Palacios e William para a lateral direita, Marlon e Kaique para a esquerda. Para o meio campo, Matheus Jussa, Felipe Machado, Fernando Henrique e Lucas Silva são volantes, Matheus Vital é um meio campista que tem jogado nessa função central, Nicão e Daniel Júnior são mais meio atacantes, Arthur, Bruno Rodrigues, Paulo Vitor, o Wesley, Robert e Stênio são pontas e o Rafael Elias centroavante. Falando agora das certezas e das dúvidas, o goleiro do Cruzeiro é o Rafael Cabral, a zaga também deve ser mantida com Neres e Castan, ainda que a gente tenha uma certa curiosidade para ver o João Marcelo em campo. Na lateral direita deve jogar o Palacios, é até uma surpresa que o William tenha sido relacionado, ele que estava com uma lesão muscular, mas o William só fez um treinamento com o grupo de fato. Antes ele estava fazendo trabalhos físicos, por isso imagino que o William começa no banco e pode ser utilizado eventualmente no segundo tempo. Mas estando 100%, o William voltará a ser titular na próxima rodada. Na lateral esquerda joga o Marlon mais uma vez, é o cenário mais provável. O Jussa vem se consolidando nessa função de um primeiro volante, o Lucas Silva também é titular do time. No jogo contra o Palmeiras, Matheus Vital seria o meio-campista do Cruzeiro pelo lado direito, mas acabou se lesionando antes dos 5 minutos de partida e foi substituído pelo Felipe Machado. Na última rodada, o Pepa montou um time diferente contra o Corinthians, com 4 atacantes, com o Bruno Rodrigues completando esse quarteto com Wesley, Arthur e Rafael. Não imagino que seja esse cenário para enfrentar o Grêmio no Sul. O mais provável é que a gente tenha um cara a mais no meio, e como o Matheus Vital se recuperou muito rápido da lesão no ombro, né, tá treinando com o grupo desde segunda-feira, é o mais provável que ele seja o titular, embora a gente não possa descartar totalmente a hipótese Felipe Machado. Mas nos 2 últimos jogos o Machado não foi titular do time e a tendência é que siga no banco, até porque não entrou bem contra o Corinthians. Então Lucas Silva e Vital devem ser esses meio-campistas à frente do Matheus Jussa para alimentar os atacantes. Entre o Wesley, Arthur e Bruno Rodrigues, um deve ficar no banco, e eu acho que o Bruno Rodrigues hoje é o mais cotado para não ser titular. Poderia jogar ele aqui e deixar o Arthur para entrar no segundo tempo também, não é nenhum absurdo. O Wesley acredito que vai ser titular, até porque jogou bem contra o Corinthians, né? E o Wesley é um cara que joga aqui pelo lado direito. Arthur e Bruno preferem a ponta esquerda. E o Rafael Elias deve jogar no comando de ataque, primeiramente porque não tem
tem outro centroavante, como eu citei, o Gilberto não foi relacionado, o Bruno Rodrigues também pode fazer essa função, jogar um pouco mais à frente ali, mas o Rafael Elias fez gol contra o Corinthians, né? E quando um atacante faz gol, a tendência é que ele siga no time para tentar aproveitar esse momento de confiança. Como ficou bem exposto no vídeo, tem dúvida dos dois lados, né? Aspecto tático, peças, mas imagino que teremos um grande jogo. O meu palpite para a partida vai ser Grêmio 1, Cruzeiro 2, o gol do Grêmio sendo marcado por Luiz Soares e o Cruzeiro balançando as redes com Wesley e Bruno Rodrigues. Se gostou do vídeo, eu peço para você deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para dizer o que espera do jogo, deixa aí o seu palpite de placar, como você escalaria o Cruzeiro para esse duelo se fosse o técnico Pepa, lembrando que a bola rola às 19 horas, tá? Às 7 da noite, e o jogo terá transmissão do Sport TV e do Premiere. Assim que terminar o jogo, ali por volta das 9 da noite, a gente entra ao vivo aqui no canal para fazer aquela tradicional live após a partida, comentando o jogo, dando nota para os atletas, na esperança de ter uma live mais feliz do que foram as últimas, né? Com o Cruzeiro encerrando esse jejum aí tão incômodo de 6 jogos sem vencer. Mais tarde a gente se fala então, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!